Olá a todos, hoje vamos falar de um imposto que é o IRS, de certeza que é um imposto do qual já ouviram falar. O IRS é o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, é um imposto direto e incide sobre todo o tipo de rendimentos dos residentes em Portugal. O IRS, mais uma vez, é uma sigla da palavra imposto, rendimento e singulares. Estão daqui excluídas então as pessoas coletivas, que são empresas ou outras organizações coletivas. Passamos então. O IRS e os rendimentos das pessoas singulares podem ser de diferentes categorias. Existem 6 categorias de rendimentos. Categoria A, que é o trabalho dependente, que diz respeito às pessoas que trabalham por conta de outrem, ou seja, por exemplo, um empregado de recolha de lixo, uma médica, um engenheiro civil, uma empregada de mesa, todos trabalham para uma determinada empresa ou patrão e oferem daí o seu rendimento, ou seja, o seu ordenado. A categoria B, que são os rendimentos empresariais e profissionais, dizem respeito aos trabalhadores independentes, pessoas que trabalham por conta própria, como por exemplo músicos, fotógrafos, que prestam serviços, não têm um patrão direto, prestam serviços e normalmente estão a recibos verdes e é por aí que ganham o seu rendimento. A categoria E são rendimentos de capitais, são pessoas que têm dinheiro investido e podem ganhar dinheiro através de juros em contas de bancos ou outro tipo de rendimentos que têm a ver com capitais e investimentos. Categoria F são rendimentos perdiais. Normalmente pode dizer respeito a senhorios, pessoas que têm casas arrendadas e as rendas recebidas são rendimentos que também contam para o IRS. A categoria G são os incrementos patrimoniais. Os incrementos patrimoniais é dinheiro que se ganha quando, por exemplo, se vendem ações ou quando se vende uma casa, era um património que se tinha, que se vendeu e então daí se retirou rendimento. A categoria H, as pensões. Há pessoas que recebem pensões, neste caso o rendimento pode vir por uma pensão por velhice ou uma pensão por invalidez, por exemplo. Todos estes rendimentos são englobados e contam para o IRS. No entanto, há rendimentos que são isentos de IRS. E que rendimentos são esses? Por exemplo, o abono de família, quem recebe abono de família não é um rendimento que seja tributado para o IRS. Subsídios de desemprego, de inserção social ou de maternidade também não. Subsídios de alimentação até um determinado valor. Prémios em jogos sociais, como por exemplo o Totoloto ou o Euromilhões. Bolsas atribuídas a atletas de alta competição. Prémios literários, artísticos ou científicos, indenizações por doença, morte ou lesões corporais. Todos estes rendimentos não estão isentos de IRS, ou seja, não pagam IRS, não são declarados para esse efeito. Ora, como é que é feito o cálculo do IRS? O cálculo do IRS depende de vários fatores, como o rendimento bruto, o local onde esses rendimentos foram obtidos e as deduções específicas e a coleta de cada família. Já vou passar a explicar. O IRS é definido de forma que sejam aplicadas taxas de impostos mais altos às famílias com rendimentos mais elevados. Pronto, quem recebe mais, quem tem rendimentos mais elevados, também pagará mais de IRS. O que é que são deduções específicas? Deduções específicas são valores que se retiram ao rendimento, que é sujeito a IRS, e que são inerentes às contribuições sociais. Estas deduções variam conforme a categoria dos rendimentos. As deduções à coleta são despesas que podem ser subtraídas ao montante a pagar de IRS. Temos as despesas gerais familiares, despesas de saúde, despesas de educação, com a habitação, despesas com lares para terceira idade, reparação de automóveis, reparação de motociclos, restauração e alojamento e cabeleireiros. Todas estas despesas, não todas, mas uma percentagem delas, podem ser deduzidas, como já iremos ver de seguida. O cálculo do IRS. Ele é feito por taxas, é um imposto com taxas progressivas e as taxas de IRS incidem sobre o chamado rendimento coletável que se obtém subtraindo as deduções específicas ao rendimento bruto. As taxas, que já sofreram várias alterações ao longo dos anos, são organizadas em tabelas de retenção na fonte e publicadas em Diário de República. Tenho aqui, para vocês verem, uma tabela prática de IRS de 2019 para trabalho independente, ou seja, trabalho dependente, aliás, da categoria A. Como podem ver, temos aqui vários escalões de IRS, temos aqui intervalos de valores para o rendimento sujeito a imposto, que é o tal rendimento coletável, as taxas de IRS e também uma parcela a abater, que já não é novidade, dado que já o utilizamos quando falamos no IMT.
Passemos então a um exemplo prático para vocês perceberem como é que funciona o cálculo do IRS e como é que se determina qual é o imposto a pagar para um determinado rendimento ou conjuntos de rendimentos. Consideremos então um casal que a Joana tem um salário mensal bruto de 2.500 euros, um salário bruto é um salário que ainda não foi alvo de descontos, ou seja, ela na realidade não recebe 2.500, recebe menos, porque feitos os descontos para a Segurança Social, o desconto do IRS e outros descontos, então esse é o rendimento líquido e neste caso é o rendimento bruto. Então a Joana tem o seu salário mensal bruto de 2.500 euros, quer dizer que por ano ganha 35.000 euros anuais brutos. As despesas gerais familiares que ela declarou são de 7.000 euros e a saúde gastou 100 euros. Não se esqueçam que tudo isto diz respeito a um ano, neste caso o ano de 2019. O João tem um salário mensal bruto de 1.300 euros, prefaz 18.200 anuais e despesas gerais familiares no valor de 5.000 euros e de saúde 900 euros. Ambos têm 2 filhos com os quais gastaram em saúde 200 euros, na educação 6.500 euros. Vamos então perceber como é que se pode calcular o IRS e o valor deste imposto a pagar por este casal. Vamos supor que eles querem fazer a tributação em conjunto, ou seja, eles vão fazer a declaração de IRS como um casal, os dois juntos. Pronto. Primeira coisa a fazer, o primeiro passo é calcular o rendimento anual bruto do casal. Neste caso, ela ganha 35.000 brutos, ele 18.200, adicionando fica um rendimento anual bruto 53.200 euros. Segundo passo. O segundo passo é calcular o rendimento coletável do casal, ou seja, o rendimento que está sujeito a imposto. Como é que se obtém esse rendimento coletável? Obtém-se subtraindo ao rendimento bruto as deduções específicas aplicáveis, neste caso da categoria A, porque eu não referi, mas trabalham por conta de outra. Neste caso, cada um tem direito a um abatimento automático de 4.104 euros. No caso da categoria A, estabelece que há um valor fixo a abater. Neste caso, então, a este rendimento retira-se 2 parcelas, uma para a Joana, outra para o João, chamada dedução específica, e obtém-se 44.992 euros. É o rendimento coletável. Terceiro passo. Como eles são 2 pessoas, não é? 2 sujeitos, temos que dividir o rendimento coletável do casal por 2. Como o casal opta pela tributação conjunta, é necessário dividir o rendimento coletável para o que nós chamamos o quociente familiar, neste caso 2. Então pegamos em 44.992 e dividimos por 2, o que dá 22.496. Continuando, quarto passo é encontrar o escalão e aplicar a taxa de IRS. Para isso vamos consultar a tabela que diz respeito a este ano, que é o 2019, e não se esqueçam que o valor que já tínhamos apurado era 22.496. Vamos observar e então observamos que estes rendimentos estão no quarto escalão, que vai de 20.261 até 25.000, que é o caso. Pronto, e então há uma taxa aplicável de 35%. Então sabemos que no quarto escalão, este rendimento e a sua taxa é 35%. Já sabemos aplicar a taxa, 22.496 vezes 35 em 100, 35% dá 7.873,60 cêntimos. E o que é que se faz? Subtrai-se a respectiva parcela a abater, que neste caso, como podem ver aqui, é 2.508,20 cêntimos. Ficamos então, apuramos o valor de 5.365,40 cêntimos. Continuando, quinto passo. O quinto passo é voltar a aplicar o quociente familiar. Neste caso, o que nós fizemos foi apurar, digamos, um imposto para uma pessoa, mas agora vamos voltar a multiplicar por 2 para saber qual é o valor da coleta, dado que eles estão a aplicar, a fazer a tributação em conjunto. No sexto passo, falta calcular as deduções à coleta. Ao valor da coleta são descontados, como eu disse há pouco, as deduções que têm a ver com despesas que o casal teve. Então, neste caso, o que é que nós sabemos? Que a lei diz que eles recebem, são deduzidos 600 euros por cada dependente com mais de 3 anos. Como eles têm 2 filhos, nessas condições, então 600 euros por cada um deles dá 1.200. Então, vamos deduzir isto. Deduzir é retirar, é subtrair às despesas. Neste caso é o valor à coleta. Depois vamos tirar 500 euros, são as despesas gerais familiares, que no máximo só se pode tirar porque 250 euros por cada um.
Reparem que as despesas gerais familiares, quer de um, quer do outro, foram muito superiores, mas a lei diz que no máximo até 250. Ora, 250 por cada um faz 500 euros. Depois das deduções de saúde. As deduções de saúde são 15% dos encargos por agregado familiar. Ora, reparem, se formos ver as despesas de saúde da Joana, ela teve 100, mais 900 do João faz 1000, mais 200 dos filhos, 1200. Se forem fazer 15% de 1200, vão ver que vai dar 180 euros, que é o que eles podem deduzir. Educação é 30% dos encargos, reparem que eles têm uma despesa de educação bastante elevada, 30% dos encargos, mas no máximo só podem deduzir 800. Ora, se forem fazer 30%, 6.500 dá um valor superior, como eles só podem realmente deduzir 800 euros, será 800 euros. Então o que é que fazemos? Adicionamos estes valores das deduções, 1.200, que tem a ver com os dois dependentes, 500 despesas gerais familiares, 180 a dedução de saúde e 800 a dedução de educação. No final obtemos a parcela 2.680, que são chamadas deduções à coleta, ou seja, é aquilo que se pode subtrair ao valor da coleta, ao valor do imposto. Então, neste caso, para este casal, as deduções à coleta atingem os 2.680. No entanto, há um limite máximo de deduções. Ou seja, nós poderíamos ter muitas despesas, não é? Mas não podemos deduzi-las todas. Para cada caso e para cada situação, há um máximo que nós podemos deduzir. E neste caso, para a Joana e para o João, esse máximo é 2.185. Quer dizer que eles não podem deduzir todo aquele valor, só poderão deduzir 2.185. Então, o sétimo máximo é, então, pegar na coleta líquida, que era os 10.730,80, e deduzir o máximo que se pode deduzir para este caso, que é o 2.185. Reparem que se eles tivessem este valor fosse inferior, não é? 2.185, seria só esse o valor que eles iriam deduzir. Por isso, quanto mais despesas de saúde, de educação se tiver, melhor. No entanto, pronto, as despesas de saúde nunca é bom para ninguém. O oitavo passo é o acerto de contas. Somam-se os valores que o casal, no seu ordenado, já descontou o IRS, todos os meses descontou. Vai-se fazer essa conta e das duas uma. Se o valor que nós apuramos aqui for superior à coleta líquida, então quer dizer que tem direito a reembolso. Eles pagaram mais IRS, eles só precisavam pagar 8.545,80 Se juntando as contribuições mensais deles o valor for superior, significa que eles pagaram a mais, então vão ser reembolsados. Se pelo contrário for inferior, então significa, calculem que eles só tinham pago 7.000 euros, então teriam de pagar o restante e teriam de pagar no final esse valor para ficar com tudo certinho. Pronto, sei o que vocês estão a pensar, estão a dizer, meu Deus, que grande complicação. E é verdade, o cálculo do IRS é algo bastante complexo. Na verdade, não é só complexo para vocês, meus alunos, mas também para as pessoas em geral. Há muitas situações, há muita diferença e, na verdade, poucas pessoas sabem fazer estes cálculos e poucas pessoas as fazem. Na verdade, o que as pessoas fazem é fazer a entrega da declaração, onde dizem quanto é que ganharam, que despesas é que tiveram, e então a partir daí o cálculo é automático, ou seja, são os programas, os algoritmos nos computadores que fazem o cálculo e pronto, a maior parte das pessoas é assim que funciona e vocês não serão exceção, pelo contrário. O que é que acontece? O que é que vos é pedido? Situações muito simples, vamos simplificar muito em Max, vocês não são contabilistas, nem se pretende que o sejam, só pretendemos que compreendam o que está em jogo. Então vamos ver uma situação que vos pode aparecer, aqui um exemplo. A Salomé e o Tiago são casados e residentes no continente. Declararam um rendimento coletável de 25.900 euros relativo a 2019. Vamos supor que não efetuaram qualquer dedução sobre esse valor. Qual a taxa de IRS a que está sujeita a esse valor e quanto vai pagar o casal? Reparem que o enunciado já está bastante simplificado. Primeiro de tudo, não há deduções, o que já é bastante simpático. E depois já temos o rendimento coletável, ou seja, já não temos que fazer rendimento bruto, já não temos que tirar as deduções específicas, não tem. Já sabemos o coletável, não é? E sabemos que são dois. Então vamos fazer o exercício. Como se trata de um casal, já sabemos, divide-se o rendimento coletável por dois, que é o chamado quociente familiar. Se fosse só uma pessoa, não precisávamos de o fazer. Dividindo por 2 dá 12.950. Depois olhamos para a tal tabela e vamos identificar em que escalão, não é, se situa 12.950 e vemos que se encontra aqui no terceiro escalão. Ora, no terceiro escalão, como podemos ver, a taxa é de 28,5%.
Respondemos então à questão da linha A. A linha B, observando novamente a tabela, pedem-nos quando vai pagar o casal de IRS. Então, observando a tabela, temos 12.950, 28,5 dividido por 100, ou seja, 28,5%, que é a taxa respectiva, dá 3.690,75. Pegamos nesse valor e subtraímos a parcela a bater, que neste caso, reparem, 1.191,24 cêntimos. Dá este valor. Este valor volta a ser multiplicado pelo quociente familiar, vezes 2, e dá 4.999,02 cêntimos. Então, o casal pagará 4.999,02 cêntimos. De uma maneira geral, é o que vos vai ser pedido. E o que é que vocês têm de saber? Têm de ter atenção aos enunciados, ler bem os enunciados de exercícios e consultar os dados que são fornecidos. Não é necessário decorar informações ou procedimentos. Tem de lá estar tudo escrito. Vocês não precisam decorar nada, nem saber nada decorar. De uma maneira geral, as situações apresentadas são muito simplificadas, dado que o cálculo do IRS é algo muito complexo e que tem muitos valores a enquadrar, digamos assim. Devem conhecer o significado dos seguintes termos. O que é o rendimento bruto? Já sabem, o rendimento bruto é aquilo que o rendimento anual, sem descontos nenhuns, que o indivíduo ou indivíduos, se for um casal, oferiu nesse ano. As deduções específicas, que também variam de categoria para categoria. O rendimento coletável, que é aquele que já resulta de retirar as deduções específicas ao rendimento bruto. O quociente familiar, que tem a ver, é se só se tratar de uma pessoa, 2 se se tratar de um casal, e o escalão, taxa e parcela a bater, que é consultado numa tabela que vos tem que ser fornecida. E depois o que é que são as deduções à coleta? As deduções à coleta são despesas de saúde, de educação ou outras que podem ser deduzidas e têm regras muito específicas. Pronto, ficamos por aqui. Espero que não tenham ficado assustados, não é nada assim do outro mundo, mas pronto, como podem ver, a ideia é simplificar. Então, até breve.